Como você vai aprender a identificar a presença espiritual no seu dia a dia? O que eu vou te passar aqui agora, para mim, se eu tivesse descoberto isso há anos atrás, eu não teria passado por tantas questões espirituais que eu passei na minha vida. Para você ter um pouco de ideia, antes de eu começar a passar aqui a identificação de como você vai aprender a lidar com isso, né? Eu tinha vários problemas na minha vida. Então eu tinha problema de saúde, eu tinha problema de ficar passando mal o tempo todo. E eu nem sabia o que estava acontecendo comigo. Então eu fui para várias religiões, né? E mesmo assim não adiantava. E o que eu aprendi ao longo desses anos foi o seguinte, que as questões espirituais que eu estava vivenciando, que eu estava experimentando, era um chamado. Era realmente como se a espiritualidade, o mundo espiritual, tivesse me chamando para eu poder trabalhar com eles de uma maneira totalmente diferente. Então eu vou passar aqui para vocês como você vai identificar a presença espiritual no seu dia a dia e basicamente foi esses sinais que eu senti a minha vida inteira. Então, o primeiro sinal é acordar de madrugada. Quem nunca, né? Você já alguma vez já deve ter acordado de madrugada e não ter conseguido dormir um pouco, né? Então, por que acordar de madrugada? O mundo espiritual está muito presente no nosso dia a dia, o tempo todo. Só que durante a noite, seu corpo está mais relaxado, então eles conseguem te acessar porque o seu corpo físico está mais relaxado. E outra coisa, né? Quando o seu corpo físico também está dormindo, as suas percepções espirituais se abrem demais, muito. Então, quando você acorda de madrugada sem saber o porquê você está acordando de madrugada, ou você acorda de madrugada escutando alguma voz, ou até mesmo alguém chamando o seu nome, não é que esses espíritos eles estão necessariamente perdidos ou eles querem te fazer algum mal. Algum deles podem até mesmo querer trabalhar com você, trabalhar a sua espiritualidade junto com você. Então, esse é o primeiro sinal, você acordar de madrugada. O segundo sinal é você ter muitos pensamentos aleatórios o tempo todo na sua cabeça. E eu sofri disso durante muito tempo, ter muitos pensamentos, como se tivesse uma multidão de pessoas falando dentro da minha cabeça. E não, eu não era louco, mas era realmente as presenças espirituais que estavam percebendo dentro da minha vida. O terceiro sinal é irritação e mau humor. É como se fosse um sintoma espiritual de que existe uma presença espiritual. E não é que esses seres estão provocando isso em você. É porque você tem uma capacidade espiritual e você começa a lutar, a rejeitar essa capacidade espiritual. O que acontece? Você começa a sentir irritação. Você começa a sentir mau humor, né? Você começa muitas vezes a sentir dores por todo o seu corpo. É a espiritualidade que está te provocando isso? É o mundo espiritual? É esses seres que estão te provocando isso? Não! É porque você não sabe como lidar com essas suas capacidades e habilidades com o mundo espiritual. E acaba criando todos esses sintomas que não são nem um pouco legal para você, né? Só que o que eu percebi também ao longo dos anos é que quando eu comecei a me desenvolver, quando eu comecei a me conhecer mais, né, as minhas habilidades, as minhas capacidades, tanto que hoje eu tenho muita clareza de quando eu percebo uma presença espiritual. Então eu já sei como lidar com isso, né? Eu não vou recusar isso, eu não vou rejeitar isso, não vou deixar isso do lado de fora, eu vou achar que isso é coisa da minha cabeça. Porque o que cria esses sinais, os sintomas que muitas vezes causam dor no seu corpo, é quando você acha que isso é coisa da sua cabeça. Vamos lá. O seu corpo, ele tá te dando uma informação. Só que você não quer isso, você está recusando essa informação, porque você acha que é coisa da sua cabeça, porque você acha que é muita loucura, porque você não quer lidar com isso agora. Só que o seu corpo ele está te mostrando informação, então ele vai fazer de tudo para que você possa enxergar essa informação. E aí é quando chega nesse alerta da dor, ou seja, é esse estágio mais profundo de consciência. Às vezes o seu corpo ele está te mostrando ali uma informação do mundo espiritual e você não quer ver, então o que vai acontecer? Toma um pouco mais de dor, para poder chamar mais ainda a sua atenção, né? Outra coisa também, alguns outros sinais sonhos com pessoas que já faleceram. Se você sonha com uma pessoa que já faleceu, que já desencarnou, pode ter certeza que isso é uma mensagem espiritual. Eu tenho isso, na verdade, o tempo todo. E geralmente essas pessoas que faleceram, elas nem falam no sonho. E por que elas não falam no sonho? Porque elas não têm mais um corpo físico. O corpo físico, ele emite uma voz. O espírito, ele não tem voz. A linguagem de um espírito, de um ser da espiritualidade, não é a voz, né? É o idioma da energia. Então, realmente, a gente se educar e aprender um novo idioma, uma nova energia.
E eu aprendi a falar o idioma da energia usando as ferramentas de Access. Assim que também como outras ferramentas, mas especificamente as ferramentas de Access me ajudaram muito a aprender esse novo idioma. É como se você estivesse aprendendo chinês ou japonês pela primeira vez. Realmente vai ter ali um momento de onde você vai ter que se dedicar mais para você poder estudar mais, para você poder aprender ainda mais a lidar com as suas habilidades espirituais, as suas capacidades de você estar captando tudo de todo mundo, até mesmo do mundo espiritual. Então, é um desenvolvimento prático e também teórico que você vai aprender ao longo do caminho, né? Outra também é lembranças ou saudade de uma pessoa que já faleceu. Então, sabe quando você está ali, você acorda de manhã, ou você começa já a sentir saudade de uma pessoa que faleceu, até mesmo o cheiro ou o perfume dela? Isso é muito um sinal de uma presença espiritual. Provavelmente essa pessoa, ela veio te visitar. E não é que ela esteja perdida, ou ela esteja inconsciente, ou ela queira te prejudicar, ou te passar alguma mensagem. Às vezes ela quer só que você reconheça de que ela está ali, presente do seu lado. E é tão incrível quando você reconhece essa presença, sabe? Se for um ex-marido, se for uma mãe, um pai ou um filho seu, reconheça a presença deles. Conversa com eles porque eles estão exatamente aí. Então, quando você reconhece, você não faz ideia de quantos benefícios incríveis isso pode ter na sua vida. E até mesmo o seu fluxo de prosperidade, eu diria também que começa a aumentar. Porque você começa a olhar para suas habilidades, para suas capacidades espirituais de maneira totalmente diferente. E uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, né? Quando eu comecei também a estudar prosperidade, é que quando você olha para suas habilidades e capacidades, porque o dinheiro, ele é um fruto das suas habilidades e capacidades. E quando você começa a olhar para suas habilidades espirituais, esse fruto começa realmente a crescer e você começa a colher esses frutos, porque o universo, ele quer te surpreender. Então, quando a gente fala de prosperidade, de abundância de dinheiro, isso vem das suas habilidades e capacidades espirituais. E não necessariamente você vai cobrar por isso, mas é uma maneira que o universo que encontra para poder te recompensar de alguma maneira. Então, quando você olha para suas habilidades e capacidades espirituais, o universo te recompensa de uma maneira totalmente diferente. É por isso que hoje a minha vida só cresce e prospera. Cada vez mais. Por quê? Porque eu não quero mais passar pelo que eu passava antes, sentindo todas essas dores, essas dificuldades, esses problemas na minha vida. E não é que o mundo espiritual, ele criou esse problema na minha vida. Não, eu criei esses problemas na minha vida porque eu não estava afim de lidar com isso. Então eu disse sim para o mundo espiritual, eu disse sim para a minha consciência do mundo espiritual, porque assim como eu estou consciente, estou muito intuitivo do mundo espiritual, você também está. Só que a questão é, você, durante todos esses anos, colocou esse muro, essa parede, essa barreira entre você e o mundo espiritual, como se fosse do outro lado. Tipo, e se não fosse do outro lado? E se todos nós estivéssemos, sabe? E se o mundo espiritual e o mundo da matéria tivesse um lado só? Se a gente não tiver mais que criar separação, ou julgamento, ou uma barreira nisso, né? É interessante porque o propósito dessas ferramentas de conversar com o mundo espiritual, né? De conversando com as entidades, onde a criadora é a Shenohara, ela fala muito o seguinte, da gente incluir todos os seres. E incluir todos os seres, o futuro que nós gostaríamos de ver no mundo é um futuro onde as pessoas não mais tenham que rejeitar ou julgar o mundo espiritual, mas é ter essa liberdade espiritual, sabe? Ah, aqui tá um outro sinal também, tá? Uma tosse do nada também é um sinal. E também sentir a presença do seu lado. Sabe quando você sabe que você não está sozinho em casa? E mais uma vez, não significa que você tem que expulsar esses espíritos, porque olha só. Talvez você não tenha visto outros vídeos meus, ou nenhuma live minha, mas eu sempre falo o seguinte, que o mundo espiritual, ele vai... são 3 coisas que a gente vai fazer com o mundo espiritual. Ou a gente vai limpar, porque tem alguns seres, entidades que podem estar inconscientes. Então, alguns deles podem estar perto de você, perto da sua casa, perto das pessoas que moram com você. E você pode sim limpar esses seres, mesmo que as pessoas que têm esse corpo físico, né, não tenham clareza do que você está fazendo, ou nem sabem que você está fazendo isso. Você pode fazer uma limpeza espiritual porque você está limpando a entidade, o espírito ser, não a pessoa em si, né? Maravilha, então você pode limpar,
você também pode, eles também talvez queiram se comunicar com você. Então, às vezes, existem seres da sua família que já se foram, né? E estão desencarnados. E alguns deles querem se conversar com você, querem se comunicar com você e você reconhecer. Só que você reconhecer a presença deles, isso já é, tipo, um grande ponto de partida para a comunicação realmente fluir. E o terceiro é o presentear, o receber, você aprender a receber do mundo espiritual. E o que é uma parte também que eu diria que é bem incrível. É isso. Eu vou deixar aqui do lado um vídeo de limpeza de entidades para você poder, né, acompanhar. E outra coisa aqui também, bota aqui pelos meus comentários, comenta aqui, ó. Eu reconheço a presença. Para você poder reconhecer. Olha só, deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Uma pergunta talvez que ninguém tenha te feito. Se você começar a se abrir para o mundo espiritual, como a sua vida vai estar? Será que ela pode crescer mais ainda? O quanto a sua vida pode crescer, o quanto a sua vida pode prosperar, o quanto as suas coisas podem começar a fluir, o quanto os problemas que você acha que você tem podem desaparecer. Não que o mundo espiritual vai resolver isso para você, mas é porque você diz sim para essa habilidade e essa capacidade que você tem. Então, por favor, comenta aqui, ó. Eu reconheço a presença. Vamos dizer sim para isso e permitir que o mundo espiritual também nos presenteie, que o universo também te recompense financeiramente por você dizer sim a essa sua habilidade e essa sua capacidade espiritual. Então, dita aqui embaixo, eu reconheço a presença espiritual e aperta aqui para você poder ser direcionado e encaminhado para o vídeo de limpeza de entidades.